O glucagon é um hormônio bem legal que ele faz o quê? Ele ativa as enzimas que degradam o glicogênio e aí eu tenho a liberação de glicose para a célula que está precisando de energia. Só que quem pensa que o glucagon só atua, né, estimulando a liberação de glicose, se engana. Porque, em verdade, o glucagon ele também é muito importante na ativação da quebra de gordura, na disponibilização de gordura para promover o quê? Para promover produção de ATP, produção de energia, né? Então, esse slidezinho aqui, ele é bem bacana, que ele mostra muita coisa legal no processo, né? O hormônio que vocês estão vendo aqui acima, esse hormônio aí, nada mais é que o glucagon, certo? Não tem aqui no slide, mas eu vou colocar o nome para vocês aqui, certo? O hormônio é o glucagon. Aqui, ó, glucagon. Glucagon. Vai ficar aqui nessa parte vermelha, que essa letra aí é coberta, o glucagon. O glucagon, ele encaixa-se ao receptor, ativa uma enzima chamada adenilciclase. Ela tem esse nome de adenilciclase porque tem a ver com a AMP cíclico, né? Uma enzima que quebra a ATP para liberar a AMP cíclico, porque o AMP volta, né, para a ATP, ele é fosforilado novamente para ficar, ele fica ciclando dentro da célula. Que célula é essa, gente? Essa célula é um adipócito, é uma célula responsável pelo armazenamento de gordura, né, de triglicerídeos. Olha que legal. Essa célula amarelinha, né, é um adipócito, é uma célula do tecido adiposo. Essa parte vermelha, essa mangueirona vermelha que está descendo aqui é o vaso sanguíneo. Então, o sangue está passando por aqui. E aqui abaixo eu tenho um miócito. O que é o miócito, Renato? É uma célula muscular. Lembra que eu falei que na picanha, por exemplo, a gente tem a camada de gordura muito próxima, né, do músculo, né? Então tá aqui da carne, né? Tá aqui o miócito, o músculo. Então eu tenho gordura perto de músculo. Só que quem está precisando de mais energia no momento é o músculo. Então o que ele vai fazer? O glucagon entra em ação, ativa a quebra da gordura que está armazenada no adipócito. Lembre, gente, que a gordura, o triglicéride, ela tem uma parte azulzinha aqui, ó, que é basicamente o quê? Glicerol, né? É álcool. E essas três caudas aqui, ó, são três caudas de ácidos graxos. O que eu vou fazer? O AMP cíclico, ele vai ativar uma proteína quinase, que é uma proteína fosforiladora. Ela vai fosforilar a lipase que quebra a gordura. E aí, de um lado eu vou ter o glicerol, do outro lado as três moléculas de ácidos graxos. Legal. Dentro do próprio tecido adiposo eu vou ter a quebra da gordura, liberar álcool para um lado, ácido graxo para outro. Renato, para onde vão essas três moléculas de ácidos graxos? Elas vão cair no sangue, cair na corrente sanguínea. Quando elas caem na corrente sanguínea, elas são carreadas, transportadas por uma proteína chamada albumina sérica ou soroalbumina. Olha aí, gente, a importância da albumina no transporte. A albumina no sangue, ela transporta medicamento, ela aumenta a pressão osmótica, que é um soluto, é uma proteína bem concentrada dentro da célula, aumenta a viscosidade do sangue, né? Melhora o transporte osmótico. A albumina ela tem uma série de... É nutritiva, né? Se ela for quebrada, libera aminoácido pra caramba, por isso muita gente usa como suplemento alimentar a albumina, né? Tá no ovo, tá na carne, tá no sangue. É uma proteína fantástica. Como se não bastasse essa gama de funções, a albumina também é uma proteína que faz o quê? Transporta ácido graxo na corrente sanguínea. E ela leva essa gordura do tecido adiposo pelo sangue até o miócito. Olha que legal. Tem aí, ó, embaixo, vocês estão vendo aí um transportador para ácidos graxos. Ó, na célula muscular, na membrana da célula muscular, tem um transportador para jogar o ácido graxo para dentro da célula muscular. Só que aí a minha pergunta é: adianta alguma coisa, meus queridos, esse ácido graxo chegar ao tecido muscular e ficar aqui no citosol da célula muscular? Ele vai ficar aqui dentro. Adianta alguma coisa ele ficar aí? Ele precisa, para ele ser quebrado, ele precisa de quê? Não adianta, né, Ju? Para ele ser quebrado, para esse ácido graxo ser quebrado, ele precisa de quê? Oxigênio.
E o oxigênio gasoso fica onde? Concentrado onde? Dentro dessa célula muscular? Mitocôndria. Então, gente, ó, não adianta jogar o ácido graxo dentro, dentro da mitocôndria, do citoplasma da célula muscular. Ele tem que adentrar a mitocôndria. Só tem um detalhe. O citoplasma das células tem muita água e ácido graxo não se dissolve em água. Então, é difícil você mobilizar gordura dentro da célula. Então, é necessário o quê? Para jogar esse ácido graxo dentro da mitocôndria. É necessário um transportador específico, que é justamente a carnitina aciltransferase, né? Que o pessoal vê aí como uma possibilidade de promover emagrecimento nas pessoas, vendendo como suplemento a L-carnitina, porque nada mais é que um transportador que fica jogando a gordura para dentro da mitocôndria, para você praticar uma atividade aeróbica que é oxidar o ácido graxo pela mitocôndria e emagrecer, né? Então, isso aí é um exemplo. Então, deixa eu mostrar aqui rapidão. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó. O papel da carnitina, né? O que que ela faz, né? Gente, ó, a carnitina ela vai simplesmente, ó, aqui ela, tá aqui o citosol, eu acho muito linda essa imagem aqui, porque ela tipo detalhou o que a gente viu no slide anterior. A gente viu a gordura armazenada no tecido adiposo, quebrada pela lipase, transportada pela albumina pela corrente sanguínea, despejada na célula muscular no citosol e paramos aqui no citosol. Paramos no citosol. Então a gordura está aqui, viu, galera? Está aqui, ó. Gordura está no citosol da célula muscular, aqui. Só que, como eu disse, tem muita água aí. Não dá para jogar, transportar essa gordura com água. Mas na membrana mitocondrial existe. Beleza, tá todo mundo aí. O Nilson deu uma saída. Vamos lá. É o seguinte, eu estava explicando a vocês que a gordura ela fica lá armazenada no tecido adiposo, ela é quebrada, a molécula da gordura, a separação entre o álcool, que é o glicerol, e as 3 cadeias de ácidos graxos, ocorre justamente dentro do adipócito, por ação de uma lipase. Esses ácidos graxos são passados à corrente sanguínea, aí a gordura fica no sangue. Ah, Renato, aí vai entrar a lipoproteína. Nesse caso, não, porque adipócito pertinho de músculo. Então, se o músculo está precisando de energia rapidamente, bora lá. Já não tem mais glicose para oxidar, vamos queimar a gordura, né? Que o cara está praticando atividade aeróbica. Pega esse ácido graxo, uma proteína que está no sangue, chamada albumina sérica ou soroalbumina, transporta o ácido graxo para a célula muscular, despeja o ácido graxo no citosol da célula muscular e paramos por aí, né? Tá aqui, ó, o ácido graxo no citosol. Só que é bem verdade que dentro do citosol, dentro da célula, existe uma grande quantidade de água. E sabe-se que ácido graxo, né, cadeias carbônicas muito longas, não se dissolvem muito bem em água. Logo, o lipídio ele é de difícil mobilização dentro da célula, inspirando, portanto, a necessidade de um transportador específico para ele. Sendo assim, o que acontecerá? Teremos aí, na membrana interna e externa da mitocôndria, um transportador específico chamado carnitina aciltransferase. Existe a carnitina aciltransferase 1 na membrana externa e a carnitina aciltransferase 2 na membrana interna. Com esse transportador, a molécula de ácido graxo, aqui na imagem resumida pela molécula, né, RC-OS-CoA, né, que na verdade eu vou precisar da coenzima A para ajudar no processo. Olha aí a importância da vitamina B5 na metabolização de lipídios, de gorduras. A coenzima A, gente, ela vai sair da reação. Exatamente, tem muita gente que toma carnitina com suplemento. É proibido? Não. Pode tomar? Tendo o acompanhamento adequado, pode. Agora, tem gente que toma carnitina, repito, Gabi, tranquilo. Tem gente que toma essa carnitina, gente, e diz assim, vou tomar e vou para o rodízio. Meu amigo, você vai tomar a carnitina. Tem gente que acha que a carnitina é um desengordurante.
A carnitina é uma espécie de molécula que vai derreter a gordura do seu corpo, vai fazer emagrecer. Não. A carnitina nada mais é, exatamente, não faz milagre. A carnitina nada mais é que um transportador de gordura. E ela, olha que massa, a carnitina ela leva a gordura, o ácido graxo, para o local no qual ocorrerá a oxidação desse ácido graxo, convertendo em ATP. Para o indivíduo ter energia para realizar o exercício. Nada mais que isso a carnitina faz. Agora só faz se você pedir. Como é que você pede? Corra, pedale, dance, salte, faça exercícios de alta intensidade ou exercício aeróbico, né, de longa distância, por exemplo, né, para que nade também, né, para que você tenha exercícios aeróbicos para que você tenha a ativação desse transportador de ácido graxo. Qual é o papel da carnitina? Transportar o ácido graxo do citosol para dentro da matriz mitocondrial. Então, repetindo, Gabi, para ficar mais claro, eu tinha explicado no slide anterior, né, que, basicamente, a gordura, né, ela se encontra, né, a gordura se encontra armazenada no tecido adiposo, está aqui ó, na parte amarelinha, no adipócito. Essa molécula de gordura ela vai ser quebrada por ação de uma lipase dentro do próprio tecido adiposo, dentro da própria célula adiposa. Eu vou realizar a separação por meio da lipase do glicerol, que é essa bolinha azul, que é o álcool, das 3 moléculas de ácidos graxos. Essas moléculas de ácidos graxos caem na corrente sanguínea e são transportadas pela albumina sérica ou soroalbumina. Essa proteína é muito importante porque ela transporta o ácido graxo do sangue para a célula muscular. E aí, quando o ácido graxo ele cai na célula muscular, ele cai no citosol e chega aqui, ó, ao citosol. Tudo bem, Gabi? Tranquilo? Tranquila? Então, ó, essa gordura vai chegar aqui, ó, esse ácido graxo ele chega ao citosol. Só que como o ácido graxo é uma molécula de cadeia carbônica longa, ela não se dissolve em água. E como existe muita água no citoplasma da célula, isso significa dizer que a gordura é de difícil mobilização, é difícil movimentar a gordura, mobilizar a gordura dentro da célula, porque a célula tem muita água. Diante disso, surge a necessidade de apresentarmos aí um transportador específico para jogar o ácido graxo dentro da mitocôndria. É a carnitina, né? Tem a carnitina acetiltransferase 1, ancorado na membrana externa da mitocôndria, e a carnitina acetiltransferase 2, ancorado na membrana interna. Que, na verdade, ele não fica nem tão ancorado assim, né? A gente vê que ele fica um pouquinho mais para dentro, né? Aí, essa substância, gente, a carnitina, ela, por meio da ação da coenzima a coenzima A, que é derivada da vitamina B5, ou seja, ácido pantotênico, né? A coenzima, ela faz o quê? Ela simplesmente auxilia na ativação da molécula de ácido graxo, que na verdade vai se chamar acil-CoA, né? Acil de ácido graxo, acil-coenzima A, ó, tá aqui, ó, acil-coenzima A, acil de ácido graxo. A coenzima A pega o beco, aí fica só o ácido graxo. Fica, na verdade, acil-carnitina, né? Que é ácido graxo ligado ao transportador. Aí, essa acil-carnitina, essa molécula de ácido graxo, é transportada para dentro da mitocôndria, né, para a matriz mitocondrial e despejada aqui de novo como acil-CoA. Aí essa acil-CoA já está na forma de acil-CoA, ácido graxo, é só quebrar para transformar em quê? Agora é com você, gente. Já falei isso umas 10 vezes. Isso, Ju, começa o ciclo de Krebs. Mas tem um negocinho de 2 Entendeu, Gabi? Tranquilo. Tem uma paradinha aí, gente, que tem 2 carboninhos que só rola o ciclo de Krebs se aparecer essa coisinha de 2 carbonos, né? Eu vou quebrar o ácido graxo para produzir o quê? Para dar início ao ciclo de Krebs. Calma, piruvato tem 3 carbonos. Mais uma chance. Tô brincando, gente. Vocês têm várias chances aí, pode tentar. Piruvato é formado pela quebra da glicose, tem 3 carbonos. Pronto, o piruvato, ele quando entra na mitocôndria, ele é convertido em quê? Para girar o ciclo de Krebs.
Ainda bem que o Enem está um pouquinho longe, né, gente? Isso, acetil. Tem que ter acetil para rolar ciclo de Krebs. Então, o acetil tem 2 carbonos, é um radical que é oriundo da quebra de aminoácido, da quebra de glicose, da quebra do piruvato, da própria quebra do glicerol, que é o álcool, exatamente, né? Junto com a vitamina B5, o ácido pantotênico, que forma a coenzima A, que é acetil-coenzima A, acetil-CoA. Então, gente, o que eu vou fazer com essa molécula de ácido graxo? Finalmente, ela está na matriz mitocondrial. O que vai acontecer com essa molécula de ácido graxo? Ó? Essa molécula de ácido graxo aqui, que entrou na mitocôndria e se encontra na matriz. Agora ela será quebrada para formar acetil. Alguém lembra o nome do processo de quebra do ácido graxo para produzir acetil? Alguém lembra? A quebra do ácido graxo para gerar acetil, muito bem. Beta-oxidação, gente. Então, vamos lá. Vou passar para o próximo slide. Veja que essa sequência de 3 slides, ela é fantástica para mostrar o que acontece dentro da célula. Show? Então, ó, vamos lá. Vamos explicar direitinho aí o que acontece na célula com o lipídio. Quando o lipídio sai do tecido adiposo e vai para o músculo para ser oxidado, né? Então, beleza, Ju, realmente vai rolar aí o ciclo de Krebs. Só que antes, para ter o ciclo de Krebs, eu tenho que ter acetil. Então, como é que esse acetil é formado? Pela beta-oxidação. Olha que coisa linda, gente, a beta-oxidação. Que maravilha a beta-oxidação aí. Vamos dar um tempo aí, meu Deus, né? Vamos dar um tempo aí na cetogênese, mas vamos para a beta-oxidação, para entender direitinho. Ó, eu vou pegar, aqui tem, por exemplo, 16 carbonos, né? Aqui é o palmitato, né? É o A. Gabi, ainda não, viu? Metabolismo energético ainda não é o seu forte, viu? Mas será, viu? Mas será, é sério. Ou você vai odiar, ou você vai gostar muito. Ou pelo menos você vai aprender. O importante já é aprender. Eu vejo que a maioria das pessoas que... Vai dar certo, né? Eu vejo que a maioria das pessoas que detestam o metabolismo, no mínimo aprendem. Porque realmente o metabolismo ele dá um trabalhinho. Mas, né, há quem também se encante quando aprende metabolismo. Né? Tem gente que aprende assim, aprende, entende, aí diz, não, mas não quero nunca mais ver isso na minha vida. Beleza, mas aprendeu. E tem gente que aprende e começa a gostar, porque realmente é como a molécula funciona dentro do nosso corpo. Falando nisso, eu sei que vocês estão muito atarefados, e, Gabi, eu já disse, né? Não sei se vocês chegaram a assistir aquela aula de respiração celular aeróbica de trás para frente, viu? Depois eu vou fazer ali uns complementos àquela aula, mas é uma aula de 2 horas onde a gente tem, né? A gente tem exatamente, valeu, Ju, a gente tem exatamente todas as etapas e como acontece a produção do ATP. Ah, então você não viu, mas fique tranquila que nessa aula eu fiz questão de escrever detalhe por detalhe, tipo assim, né, passo a passo, como esse produto é formado, de onde ele vem, né, para a gente entender o processo bem direitinho, certo? Foi bem detalhado mesmo. Por isso deu 2 horas de aula, né, mas você pode pausar lá e respirar um pouco. Mas realmente é cansativo, né? Metabolismo é muita informação. Galera, é o seguinte, ó, aqui a gente tem um ácido graxo com 16 carbonos, né, o palmitato, o ácido palmítico, então ele vai ser quebrado de 2 em 2. Ó. 2 já forma um acetil, mais 2 formam outro acetil. Eu sei que no final das contas a gente vai realizar a beta-oxidação e gerar em um ácido graxo que tem 16 carbonos, ele gera 8 acetil. Se são 8 acetil, eu vou ter 8 voltas do ciclo de Krebs. Né? Lembrando que uma glicose só gera 2 acetil, por isso que em uma glicose eu só tenho 2 voltas do ciclo de Krebs. Tem ciclo de Krebs, vou produzir NADH e FADH2. Se tem NADH e FADH2, eles serão oxidados lá na cadeia respiratória para produzir o quê? Produzir ATP. Então, eu estou tentando mostrar a vocês que numa situação em que o indivíduo pratica uma atividade aeróbica, ou seja, na presença de grandes quantidades do bichinho aqui, que eu estou apontando agora, vou até mudar a cor da seta, né?
para facilitar e para reforçar isso aí. Essa seta verde aqui, ó, tá apontando aí para o oxigênio. Então, dentro da mitocôndria, eu tenho muito oxigênio disponível, show. Vou oxidar a molécula de ácido graxo mais rapidamente e vou gerar mais ATP. Por isso que a gente diz, gente, que gordura é muito calórico, porque tem um potencial de gerar muito ATP, né? Muita energia. O que acontece é que a energia fica concentrada nas ligações de carbono, né, entre os carbonos da cadeia de ácido graxo, beleza? Então é isso aí que ocorre para queimar, entre aspas, as gorduras, né? Metabolizar a gordura perpassa por todo esse processo aí. Renato, e quando não rola a beta-oxidação, né? Quando a gente não tem a beta-oxidação? Quando eu não quebro uma cadeia de 16 carbonos, quebrando de 2 em 2 carbonos, eu posso quebrar de 3 em 3, para formar, por exemplo, né, propanona, acetona. Eu posso quebrar de 4 em 4, né, para formar acetoacetato, hidroxibutirato, que são o quê, gente? Essas moléculas aqui são pequenas, não são tão pequenas quanto o acetil, não tem 2 carbonos, mas são pequenas. Essas moléculas pequenas chamam-se o quê? Denominam-se corpos cetônicos, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os famosos corpos cetônicos, por isso que o nome desse processo é cetogênese, né? Cetogênese seria o quê? Cetogênese é a produção de corpos cetônicos. Isso pode acontecer, ó, quando a gente suprime a beta-oxidação, a gente começa a fazer, por exemplo, produção de corpo cetônico. Aí eu posso aproveitar esses corpos cetônicos para quê? Para oxidar e obter energia deles, né? Inclusive, gente, é o seguinte, tem pessoas que valorizam muito, certo? Uma dieta cetogênica. Uma dieta em que você vai priorizar a utilização dos seus corpos cetônicos como fonte de energia. Sabe por quê? No que você começa a consumir seus corpos cetônicos como fonte de energia, você começa a emagrecer. Você perde gordura, porque o corpo cetônico ele é formado ou pelo aminoácido, existem os chamados aminoácidos cetogênicos, que geram corpos cetônicos, e existe também a capacidade de formar corpo cetônico pela degradação da cadeia de ácido graxo, gordura, né? Então temos aí as cetogêneses como algo bem interessante, né, para perder peso, digamos assim, perder gordura no caso, né? A quem seja contra, porque na verdade cada tipo de dieta, gente, ela deve ser prescrita, né, pelo nutricionista, que é o profissional adequado, né? Então ele vai entender do processo, vai pegar teus exames, vai analisar teu índice de massa corpórea, teu índice de gordura, teu índice de massa magra, massa gorda. Então, tudo isso, né, enseja a ideia de perder gordura através de uma dieta. E a profissional ou o profissional é que vai te recomendar a dieta mais adequada. Não é você sair fazendo dieta por conta própria, não. Tem que ter um acompanhamento. É muito importante. Ah, não, os corpos cetônicos, eles não são produtos do ciclo, mas eles serão utilizados no ciclo, Gabi. Certo? Por exemplo, você lembra que eu falei, acho na aula da semana passada, que o glicerol, aquela moléculazinha de 3 carbonos, aquele álcool, ele pode fornecer energia também? Ele pode se transformar em gliceraldeído, lembra? Então, essas moléculas aí, ó, a acetona, o acetoacetato e o hidroxibutirato, que são corpos cetônicos, eles também podem ser oxidados no ciclo, gerando também ATP, entendeu? É uma forma também de pegar até porque o corpo cetônico ele não pode se acumular muito na nossa célula, não, porque ele é tóxico, né, em excesso. Ele libera muito radical livre. Pode olhar que o corpo cetônico, todos eles têm o quê? Carbono secundário ligado ao oxigênio, né? O hidroxibutirato pode se converter aí, ó. Aqui também tem, ó, né, cetona, aqui tem cetona. Exatamente, aí isso gera estresse oxidativo. Então, é muito melhor queimar logo esse corpo cetônico e fornecer ATP do que ficar acumulado aí em tempo dele liberar, por exemplo, íon superóxido, né? Liberar, por exemplo, compostos mais tóxicos, beleza? Então, pode ser utilizado. Tranquilo.
Tranquilo. O que acontece também é que o diabético, né, ele pode liberar muito desse corpo cetônico e exalá-lo na respiração, né, causando aquela ideia que a gente chama de hálito cetônico, né, provocando um sintoma que é o hálito cetônico. O indivíduo ele começa a liberar um hálito meio acidificado. Você sente, né, o cheiro de parece cheiro de flor, né, que o indivíduo exala quando ele está com diabetes, né, e acaba liberando muitas cetonas no hálito, né? Inclusive, há indícios de que pessoas que são picadas durante a noite por mosquitos e dormem ao lado de pessoas que não são picadas, é porque possivelmente você exala na sua respiração muito corpo cetônico e o mosquito, ao sentir, a cetona é um composto muito volátil, né? O mosquito, ao perceber por suas antenas, né, suas antenas, perceber que ele tem quimiorreceptor na antena. Aí ele chega e ele deduz que aquele indivíduo ele tem um sangue rico em nutrientes, né? Então ele é atraído geralmente pelo hálito, né, exalado na respiração, principalmente se tiver cetonas, né? Muita gente diz que o sangue é doce, né? Curiosamente, o sangue do diabético é um sangue rico em glicose, né? Só limpar aqui para a gente continuar. Legal, gente. Então a gente viu aí como ocorre a metabolização de uma forma geral. É legal que isso nos remete para aquela aula do início de carboidratos, né? Olha que bacana. Ursos gordos, né? Eles realizam beta-oxidação durante a hibernação, né? Quando eles passam meses em estado de hibernação, meses dormindo, né? Como é que ele faz para obter energia? Da sua própria gordura, fazendo beta-oxidação e degradando a gordura, né? Respirando lentamente. Aí você diz, Renato, mas ele tem que estar fazendo atividade aeróbica, não necessariamente, ele está hibernando, mas o corpo dele está num metabolismo tão baixo que o oxigênio que entra pela respiração nas suas mitocôndrias conseguem dar conta da beta-oxidação, né, e da quebra do ácido graxo durante o sono. Esse slide tá no grupo, não tá, gente? Esse slide, se não tiver, me lembrem aí, por favor, se o slide de lipídio está no grupo. Eu lembro que Vanessa tinha pedido há um tempo, né, para eu colocar esse slide no grupo. Acho que eu coloquei. Ele só não está com a imagem das safenas, viu, que eu botei agora, mas tá, acredito que está no grupo. Aí eu posto de novo, não tem problema não. No grupo da quinta-feira tá, no da sexta eu não sei. Confere aí, por favor, Gabi. Ainda não, né? Vou mandar. Tô devendo, hein, Gabi? Vou mandar. Pessoal, aqui uma comparação entre a produção de gordura e a oxidação, né? Só para a gente ver aqui. Olha que legal, ó, o carboidrato da dieta, né? Ele chega aí, ó, o excesso, né, de glicose da dieta, entra, vai ser quebrado, vai liberar acetil-CoA, e aquele acetil em excesso, vindo da glicose em excesso, forma malonil, que através de múltiplos passos gera ácido graxo, né? A via do malonil, né? Que eu coloquei lá naquele mapinha metabólico como via do sedentarismo, né? Aí a via do arrependimento, ó, pega o malonil, quebra o ácido graxo, quebra o ácido graxo, através da carnitina eu jogo esse ácido graxo dentro da mitocôndria, e aqui na mitocôndria, né, ele vai sofrer beta-oxidação, né, que é a via do arrependimento, né? Eita, né, tô com sobrepeso, ixi, me arrependi, agora consciência pesou, vou lá e simplesmente vou diminuir, fazer uma dieta ou depende muito, né? Na verdade como eu digo, a vida a gente oscila, né, entre sacrificar um pouco e depois enfiar o pé na jaca, né? Uma criança, né, ela desperta seus sentidos pelos estímulos que ela sente no ambiente, né? Tem um vídeo que mostra uma criança comendo chocolate pela primeira vez, ela lambuza-se toda ali e tal, é lindo de ver, né? Então, o ser humano ele é movido a estímulos, né? Estímulos químicos também, como dos alimentos, né? O cheiro. Então, a vida é um experimentar, né? Então, a gente não pode sempre se privar de muita coisa, não, dos prazeres que a vida oferece, né? Lógico que tem que se cuidar, se preocupar, mas sempre dentro dessa perspectiva de atingir, né, o seu equilíbrio, né? Isso é muito importante.
Epicuro, né? Incorporou aí Felipe, né? Só faltou o bico, né? Felipe Puto. Pessoal, vamos lá. Questãozinha aí, ó, né? Aproveitando aí que a gente falou um pouco sobre metabolização do colesterol, dos lipídios, né? Vamos lá. O quadro é um esquema da via de produção de biocombustível. O quadro é um esquema da via de produção de biocombustível, porque eu fico olhando para outra tela que fica a barra de ferramenta no meio, aí dificulta a minha visualização, por isso que eu botei outra tela aqui para melhorar. Então, o quadro é um esquema da via de produção de biocombustível com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada com a inserção do gene DGAT. Além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos. Questão do Enem, viu, gente? Visando aumentar a eficiência na produção do biocombustível, que é o triacilglicerol. Para quem não lembra o que é triacilglicerol, é a mesma coisa que triglicerídeo, gordura ou óleo, né? Que nesse caso ele está usando aí basicamente bactéria para produzir biocombustível. Olha que incrível, né? Usar uma bactéria para produzir óleo e esse óleo utilizar como biocombustível, né? Um biodiesel, por exemplo, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, algumas vias. Deixa eu só repetir para ficar claro. O quadro é um esquema da via de produção de biocombustível. Então, o objetivo é produzir o biocombustível, esse danado aqui, ó, o triacilglicerol, com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada. Então, quem vai cultivar esse óleo? Quem vai produzir esse óleo? A cianobactéria geneticamente modificada, transgênica, né? Com a inserção do gene DGAT. Além da introdução do gene DGAT na cianobactéria, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, ou seja, para impedir que a bactéria, a bactéria ela vai produzir glicose ao invés de produzir o óleo, a gordura. Não, ela é mais produtiva só produzindo óleo. Então, eu bloqueio a síntese de outros compostos aí. E aí eu vou bloquear, por exemplo, a produção de sacarose pela cianobactéria. Lembrando que cianobactéria, gente, ela é fotossintetizante, né? Ela pode produzir glicose. Aí eu bloqueio a produção de sacarose, bloqueio a produção de glicogênio, bloqueio a produção de corpos cetônicos. Eu deixo a bactéria, né? Eu deixo a bactéria no jeitinho de produzir só o quê? Triacilglicerol. Porque isso aqui vai gerar grana, vai gerar receita, né? Vai gerar dinheiro, né, gente? Então, nesse caso aí, ó, vou modificar a bactéria, a cianobactéria, para ela produzir só óleo, digamos assim. Então, além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, visando aumentar a eficiência na produção do biocombustível, ou seja, do triacilglicerol. Galera, a análise feita até agora, até esse ponto da questão, foi compreensível? Deu para entender? Porque quando a gente pega uma questão que já joga uma imagem assim, meu Deus, uma porrada de seta, um mapa mental, não estou entendendo. Mas vocês estão entendendo que o objetivo aí é produzir biocombustível, óleo, né? Poderia ser etanol, mas ele está focado aí em produzir lipídio, né? Óleo, biodiesel, por exemplo. Só que para produzir melhor, ele modificou geneticamente uma cianobactéria, temos aí uma cianobactéria transgênica, potencializando um gene que produz mais óleo e bloqueando a síntese de outros compostos, né? Porque essa bactéria vai virar uma máquina de produzir biocombustível, né? Então vamos impedir ela de produzir outras coisas aí, bloquear. Beleza, até aí tudo bem. Considerando as vias mostradas, olha aí, a questão é mais simples do que se pensa, né? Mais simples do que se pensa. Pelo que eu começo a ver agora da leitura do finalzinho do enunciado. Considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima primária desse biocombustível é qual? Ele quer saber, gente, qual é a matéria-prima primária desse biocombustível. Galera, o triacilglicerol tem o que em grande quantidade? O que é o triacilglicerol? É uma molécula de álcool com 3 hidroxilas, que é o glicerol, e esse triacil vem de 3 moléculas de ácidos graxos, que são moléculas que apresentam grandes quantidades de carbono em suas cadeias. Nesse caso, para formar cadeia carbônica,
eu preciso de carbono, né? E aí, qual é o carbono que vai ser utilizado aí como matéria-prima? Primária. No desenho, só em olhar para o desenho, o cara já saca, né? Mas se ele quiser teimar aí lá nas alternativas, que bom, massa. Renato, essa aí é a resposta correta. Mas que bom que ele teime, né? Queira ali persistir para ver se está certo mesmo. Fazer uma conferência, né? Ácido graxo não é, porque o ácido graxo já está aqui. Ó, o ácido graxo já se encontra aqui. É uma fonte de carbono, mas já se encontra já do meio do processo para o final. Sacarose já é um produto quase final, mas também vai ter bloqueado a sua produção. E eu não tenho, por exemplo, olha uma seta aqui que eu poderia colocar. Ó. Poderia colocar aqui uma seta partindo da sacarose para o triacilglicerol. Não, isso não existe. Eu não vou produzir gordura a partir da sacarose aí, não. Gene, eu vou usar o gene DGAT como matéria-prima de carbono para produzir o óleo. Nada a ver. E aí, glicogênio direto para produzir gordura, também não. Então, nesse caso, a fonte primária, a matéria-prima primária, gente, a fonte de carbono primária é o CO2 mesmo. Esse CO, olha que massa, né? Olha que massa, porque a gente sabe que a glicose, a fotossíntese serve para produzir carboidrato e não gordura. É legal isso aí, ó. A fotossíntese produz carboidrato, mas não gordura. Só que nesse caso, a cianobactéria foi modificada geneticamente. Eu acho linda essa questão. E aí, ó, ele pega o CO2, aproveita a luz solar, a água e faz fotossíntese. Com a fotossíntese, ele vai produzir uma triose fosfato. A triose é o gliceraldeído fosfato. Essa triose fosfato ela pode ser usada para produzir sacarose e glicogênio, só que está obstruído, né, a via. E aí o que ele vai fazer? Vai gerar piruvato. Esse gliceraldeído fosfato gera piruvato. O piruvato é quebrado em acetil. O acetil vai gerar aquela via do malonil para produzir ácido graxo. E o ácido graxo gera o diacilglicerol, que é o glicerol com 2 moléculas de ácido graxo. Aí vem a enzima DGAT e produz o óleo finalmente como produto. Então, nesse caso aí, a alternativa correta qual é? Gás carbônico, letra B, adquirido via fotossíntese. Legalzinha, gente. Essa questão eu acho ela muito massa. Desencadeia, né? Desenrola-se um raciocínio interessante para entendermos aí como ocorre essa produção de lipídio. Beleza? Vamos lá. Por que o carbono dos autótrofos vem do CO2? Que pergunta, hein, Ju? É o seguinte. Eu vou repetir. É falta de educação, mas aqui a gente é mal educado para aprender. Repetir uma pergunta com outra pergunta. Responder uma pergunta com outra pergunta. É o seguinte. Por que isso? Você já está respondendo, né? Porque o nosso carbono vem de moléculas orgânicas. Ah, entendi, Ju. Desculpa, foi uma afirmação. Porque o nosso carbono vem de moléculas orgânicas. Porque nós não temos a enzima que consegue fixar o carbono sob a forma de CO2, a famosa rubisco, né? A rubisco, a presença dessa enzima leva o organismo a fixar carbono sob a forma de CO2. E é isso que faz com que os autotróficos, né, eles tenham a capacidade de fixar carbono sob a forma de CO2. Ainda bem que você esclareceu, eu estava julgando que era uma pergunta. Vamos lá. Pessoal, estamos quase finalizando o lipídio, então a resposta certa é a letra B. Eu vou mostrar